E aí, pessoal, já parou para pensar qual que é a grande ideia, o propósito de Deus pra gente? Todo mundo busca um sentido para a vida, né? Tenta achar respostas na política, na religião, na ciência. E no fim, tanta gente acaba frustrada, buscando em sistemas humanos o que só Deus pode dar. É isso aí. Por isso que a gente está aqui, né? Para mergulhar fundo e redescobrir esse plano original, sem ficar preso em doutrinas como dinheiro da fonte. Conectar com a essência do reino de Deus. E para começar, Isso. pense em tudo ao seu redor. Celular na sua mão, a cadeira, esse podcast. É. Tudo, absolutamente tudo começou com Uma ideia. uma beleza. ideia. Exato. Mas ideias não são só o ponto de partida, né? Elas têm uma força que molda o mundo. Uma energia que sobrevive aos seus criadores. Olha os grandes pensadores, artistas revolucionários. As ideias deles continuam ressoando até hoje. E o mais impressionante, você não pode destruir uma ideia com armas, com guerras. A história está aí para provar, né? A Guerra Fria, por exemplo, foi uma batalha feroz de ideologias. Capitalismo contra comunismo, e a gente ainda sente os reflexos disso. É como se a gente vivesse num campo minado de ideias, né? Uma guerra constante, disputando espaço na mente das pessoas. Exato. E essa guerra começa lá no preceito, o pensamento antes do pensamento. A semente que germina a ideia. A gente precisa entender essa raiz para compreender o poder que as ideias têm e como elas moldam a realidade. Nossa, que profundo. Falando em poder de ideias, você lembra daquela sua experiência na cidade do México? Um encontro interreligioso, você sozinha, representando os evangélicos. Nossa, lembro como se fosse hoje uma mistura de nervosismo e expectativa? No meio de líderes de várias fés, eu ali falando sobre o plano original de Deus, sobre o reino, que vai além da religião. E qual foi a reação? Imagino que muita gente torceu o nariz. Na verdade, foi o contrário. A mensagem ressoou, sabe? Tocou num ponto que transcende as diferenças. As pessoas têm fome de algo real e essa fome só se sacia, na verdade, de Deus. Verdade. E é por isso que a gente precisa voltar lá pro início, pro Jardim do Éden. O ponto de partida de tudo. Deus sonhou em trazer o céu pra terra e ele fez isso do jeito dele. Plantando um jardim. Tinha um jardim. Em vez de muralhas, armas, exércitos, Deus escolheu a beleza, a abundância, a vida em plena harmonia. É um contraste gritante com a forma como os humanos tentam impor seu domínio, né? Total. E a gente, nesse cenário paradisíaco, recebeu uma missão incrível. Cuidar do jardim, ser frutífero, multiplicar e espalhar essa cultura celestial por toda a Terra. Imagina só que responsabilidade. Algo como se a gente fosse um jardineiro cósmico, sabe? Semeando a mão de Deus em cada canto do planeta. Mas para entender o presente e construir o futuro, a gente precisa voltar a esse plano original. Revisitar a intenção de Deus. Montar um quebra-cabeça. Sem a peça principal, a gente fica perdido, sem saber onde encaixar as outras. E essa peça central é a vontade de Deus, o propósito dele para cada detalhe da criação. E para decifrar esse quebra-cabeça, a gente tem 2 grandes livros à disposição. A Natureza, que revela a grandeza e a sabedoria de Deus. E a Bíblia, a revelação especial da sua vontade e do seu plano para nós. E no primeiro capítulo de Gênesis, a gente encontra essa declaração poderosa. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. Ou seja, fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus aqui na terra, governando com sabedoria e amor. Uau, que responsa, hein? E para essa missão tão importante, Deus preparou um quindim estratégico, o Jardim do Éden. Um lugar onde a humanidade podia viver em perfeita sintonia com Deus, com a natureza, consigo mesma, e a partir dali irradiar a cultura do céu para todo o planeta. E Deus não criou a terra para ficar vazia, né? Isaías 45:8 é bem claro, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para ser habitada. Exatamente. É comum algumas religiões focarem em deixar a Terra, mas a Bíblia mostra que nosso futuro está ligado a este planeta. Isaías 65:17, por exemplo, fala da criação de novos céus e nova terra. Ou seja, Deus não desistiu da terra. Ele quer restaurá-la, transformá-la no lugar onde sua glória seja plena, completa. E nós, como filhos dele, somos convidados a participar dessa restauração. Deus nos chama para sermos seus jardineiros, espalhando a cultura do céu por onde a gente passa. É como se cada um de nós carregasse um pedacinho do Éden dentro de si, sabe? É. Levando a beleza, a harmonia e a abundância do reino de Deus para o mundo. Nossa, que lindo, que imagem poderosa. Mas para entender a grandiosidade desse chamado, a gente precisa olhar para a história da humanidade, né? Para a ascensão e queda do reino de Deus e para a promessa da sua restauração. Então, bora embarcar nessa jornada épica. A Bíblia é a história de um reino que foi estabelecido, perdido e que será restaurado em toda a sua glória. Em Gênesis 1 e 2, a gente vê a criação e o estabelecimento do reino de Deus na Terra. O Jardim do Éden em toda a sua beleza e perfeição. Mas aí, em Gênesis 3, a gente se depara com a queda.
A desobediência que custou paraíso. A partir daí, a humanidade se afasta de Deus e do seu plano original. Mas Deus, em seu infinito amor, não desistiu da gente. Ele escolheu Abraão e seus descendentes para dar início ao processo de restauração do seu reino. E séculos depois, enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, para concluir essa obra. Jesus veio com a mensagem poderosa: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17. Ele veio para nos reconectar com Deus, para nos ensinar a viver de acordo com os princípios do seu reino e para nos dar um vislumbre de como seria a vida se esse reino se manifestasse plenamente na Terra. Para a gente ter uma ideia do que a gente perdeu e do que a gente pode reconquistar. E para entendermos melhor como viver essa realidade, a gente precisa voltar ao Jardim do Éden, o modelo original do reino de Deus na Terra. Lembra que o Éden era um reflexo do céu. Ele tinha território, uma língua comum com Deus e seguia as leis celestiais. Adão e Eva viviam em perfeita comunhão com Deus, compreendendo sua vontade e vivendo em obediência aos seus mandamentos. Saudade do Éden, né? Era tudo tão simples, tão puro. É verdade. Mas com a queda, perdemos essa capacidade de nos comunicar com Deus, de entender a sua linguagem, desconectamos das suas leis, buscando nossos próprios caminhos. E aí a gente se perde, né? É como tentar montar um móvel sem um manual de instruções. Perfeito. Mas a boa notícia é que Jesus veio para nos reconectar com o Pai, para nos dar acesso novamente ao manual e para nos mostrar como restaurar o Éden em nossas vidas, como sermos jardins do reino nesse mundo tão conturbado. É tipo levar um pedacinho do céu para a terra. Isso. Que legal. E já que tu tocou nesse ponto, vamos explorar essa analogia do jardim e do deserto. Bora lá. O mundo, sob domínio de Satanás, é como um deserto, árido, vazio, sem vida. As pessoas buscam felicidade em coisas passageiras, mas só encontram frustração e desilusão. É como tentar matar a sede com água salgada. Excelente analogia. Mas Jesus é como um oásis nesse deserto. Ele traz vida, esperança, a verdadeira alegria. Ele nos oferece a água da vida que mata a nossa sede para sempre. E nos convida a sermos canais dessa água, espalhando a vida do seu reino por onde a gente passa, transformando o deserto em jardim, semeando beleza, amor e esperança. E para isso acontecer, a gente precisa entender o princípio do jardim, né? A presença e o poder do jardineiro Deus são essenciais para que tudo floresça. Mas me diz uma coisa, por que Deus esperou tanto tempo para enviar Jesus? Por que permitiu que a humanidade sofresse por milênios? Deus tem o tempo dele, né? Ele age no momento certo e escolheu o período ideal para que seu plano se cumprisse em plenitude. E esse momento coincidiu com o auge do Império Romano, que de certa forma nos dá um vislumbre do que Deus quer fazer com seu reino. Interessante essa comparação. Roma, com toda a sua força militar e organização, era uma máquina de expansão. E Deus também quer expandir seu reino, mas não pela força bruta, e sim pelo amor. Exatamente. Roma conquistava, impondo sua cultura, suas leis. Deus, por sua vez, quer conquistar corações, semear os valores do seu reino na vida das pessoas. É tipo, lembra daquele episódio clássico de Jesus e o imposto a César? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22,21. Jesus reconhecia a autoridade de Roma, mas deixava claro que nossa lealdade primeira é ao reino de Deus. E quando Pilatos questionou Jesus sobre seu reino, ele foi categórico. O meu reino não é deste mundo? João 18,36. Ou seja, o reino de Deus é espiritual, transcende fronteiras geográficas e sistemas políticos. Mas isso não significa que a gente deva se isolar do mundo, né? A gente é chamado para ser sal e luz, para influenciar a sociedade com os valores do reino. E para isso, Jesus deixou uma estrutura, um modelo de organização, a igreja. A palavra grega para igreja é eclesia, que significa assembleia de cidadãos chamados para servir. Era um termo dado no sistema romano para se referir a uma assembleia com poder político, e Jesus escolheu esse modelo para a sua igreja. Caramba! Então a igreja não é só um lugar para a gente se reunir e cantar louvores, né? Ela é um corpo governamental com a missão de expandir o reino de Deus aqui na Terra. Mateus 16,8 é bem claro. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é um exército em marcha, um corpo de embaixadores com a missão de levar a mensagem do reino a todas as nações. E essa missão está expressa na grande comissão, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28,19 e 20 não é só falar de Jesus, é ensinar as pessoas a viver os valores do reino.
a serem cidadãos do céu aqui na Terra. E essa cidadania celestial deveria ser visível, perceptível. A gente deveria se destacar como um jardim no deserto, levando beleza, vida e abundância para um mundo sedento da presença de Deus. É como ser um oásis, né? Um ponto de luz refletindo a glória de Deus e atraindo as pessoas para a fonte de água viva. Mas, infelizmente, muitos cristãos acabam se acomodando, se adaptando à cultura do mundo e perdendo essa distinção. É como um jardim que foi abandonado, tomado pelas ervas daninhas. E aí a gente volta para a parábola do trigo e do joio, né? Em Mateus 13:24 e 30, Jesus conta a história de um homem que semeia boa semente no seu campo, mas o inimigo vem e semeia joio no meio do trigo. O trigo representa os filhos do reino e o joio os filhos do maligno. Exatamente. A gente precisa ter cuidado para não ser confundido com o joio, para que nossa vida seja um testemunho autêntico da nossa identidade no reino de Deus. A gente precisa ser como árvores frutíferas, produzindo frutos que alimentam e abençoam as pessoas ao nosso redor. E para isso, a gente precisa estar conectado à videira verdadeira, Jesus Cristo, que nos dá a seiva, que nos mantém vivos e frutíferos. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Esses frutos, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Gálatas 5:22 e 23. São a evidência da presença de Deus em nós, o resultado natural da nossa comunhão com Ele. É como um jardim que floresce quando recebe os cuidados do jardineiro. E o jardineiro, no nosso caso, é o próprio Deus. E para que o jardim floresça, ele precisa não apenas da presença, mas também do poder do jardineiro. E é aí que entra a questão do poder do reino, que não é só palavra, mas também ação. Jesus não veio só para falar, mas para demonstrar o poder do reino. Os milagres, cura, libertação, até ressurreição. Ele acalmou tempestade, multiplicou pães. Jesus mostrou que o reino de Deus não é só uma utopia, mas uma realidade que se manifesta com poder. E esse poder foi concedido aos discípulos, para que eles pudessem realizar as mesmas obras que ele. É isso que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. E a gente vai receber esse poder para vencer as forças do mal, para curar, libertar, transformar vidas, para expandir o jardim do reino, combatendo o deserto do pecado e da morte. Mas me diz uma coisa, por que os discípulos nem sempre conseguiam realizar milagres? Teve aquela vez que eles não conseguiram expulsar um demônio de um menino. Lembra da resposta de Jesus. Este gênero não pode sair com nada, a não ser com oração e jejum. Marcos 9:29. Eles ainda não tinham a fé e intimidade com Deus necessárias para operar com o poder do reino. Mas Jesus pacientemente os ensinou. E no tempo certo lhes deu autoridade para realizar as mesmas obras que ele fazia. Em Lucas 10, a gente vê Jesus enviando 70 discípulos em missão, com poder para curar os enfermos e expulsar demônios. E eles voltaram cheios de alegria, relatando a vitória sobre as forças do mal. Senhor, até os demônios se nos sujeitam em teu nome, terão. Lucas 10:17. Que momento incrível! A prova de que, com fé e obediência, a gente pode realizar grandes coisas por reino de Deus. E assim como os discípulos, nós também somos chamados a operar com o poder do reino. Mas como a gente acessa esse poder? Como ele se manifesta na nossa vida? A chave é a fé e a obediência. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. A gente precisa crer no poder de Deus, mas também agir, colocar a fé em prática. A fé é o motor e a obediência é a direção, né? A gente precisa ter os dois para chegar ao destino. E qual é o destino final? O que Deus espera da gente. Deus quer que a gente seja a sua imagem e semelhança aqui na Terra, manifestando seu amor, sua justiça, sua compaixão. Ele quer que a gente seja um canal da sua graça, transformando o mundo ao nosso redor. E a chave para isso é a obediência. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, disse Jesus em João 14:15. A obediência é a prova do nosso amor por Ele e a porta de entrada para o seu poder. Mas a gente não consegue fazer nada disso por conta própria, né? A gente precisa da força, da graça de Deus. E essa força está disponível para todos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9, o poder do reino é um presente de Deus, para quem reconhece sua necessidade e se humilha diante dele. E quando a gente se apropria desse poder, se torna um instrumento nas suas mãos para realizar sua obra, expandir o reino, transformar o mundo, manifestar sua glória. E que essa seja a nossa busca constante, viver em comunhão com Deus, buscando sua presença, sua orientação, seu poder, para que através da gente o deserto se transforme em jardim e a glória do Senhor encha a terra. E aí a promessa se cumpre. O deserto se transforma em jardim e a glória do Senhor enche a terra. E aí, prontos para continuar a nossa expedição pelo reino de Deus. Na última parte, a gente viu como o poder de Deus é real, atuante e disponível para cada um de nós. Mas como esse poder se manifesta na prática? Como a gente pode ser um canal dessa força transformadora? É isso que eu quero saber. A gente fala de milagres, de curas, de libertação, mas como a gente conecta essa realidade com a nossa vida, com os desafios que a gente enfrenta no dia a dia? Bora lá então. Abriu o livro de Atos, capítulo 3.
Tem uma história ali que é pura inspiração. A cura de um coxo de nascença, Pedro e João indo para o templo para orar como faziam todo dia, e se deparam com um homem pedindo esmola na porta. Cena triste, né? Uma realidade que infelizmente ainda é tão presente. Pobreza, doença, exclusão, esses problemas todos gritando na nossa cara. E a gente às vezes se sentindo impotente. Mas olha só o que acontece. Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para aquele homem, com compaixão, com fé, e diz, olha para nós. Atos 3.4. Não é um olhar de pena, de superioridade, mas um olhar que enxerga a possibilidade de um milagre. E o coxo, acostumado a receber só migalhas, se depara com algo muito maior. A expectativa dele era receber uma moeda e, de repente, ele é convidado a receber a cura. E aí vem a declaração poderosa. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3.6. Que fé, hein? Pedro não tinha bens materiais para oferecer, mas tinha algo muito mais valioso, o poder de Deus, que opera através do nome de Jesus. E o resultado a gente já sabe, né? O coxo sente uma força tomando conta do corpo. Os pés e tornozelos se firmam, ele se levanta, anda, salta, louva a Deus. É de arrepiar. Um homem que nunca tinha andado curado um instante, pelo poder do nome de Jesus. A multidão em volta fica em choque, e Pedro aproveita a oportunidade para pregar o evangelho, mostrando que a cura foi obra de Jesus Cristo. E, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Atos 3.16. Ou seja, a fé em Jesus é o canal que nos conecta ao poder de Deus. Essa história é uma tapa na cara da nossa incredulidade, né? A gente às vezes limita o poder de Deus, achando que milagres são coisas do passado ou que só acontecem com pessoas especiais. Mas essa história nos mostra que o poder do reino está disponível para qualquer um que crê em Jesus e se dispõe a ser seu instrumento. Não precisa ser super-herói, ter dons extraordinários. O que importa é a fé em Deus e a obediência à sua palavra. E a sensibilidade para chegar às oportunidades, né? Pedro e João podiam simplesmente ter ignorado o coxo, como tanta gente fazia. Mas eles escolheram olhar com os olhos de Jesus, com compaixão, amor e fé. É isso aí. A gente precisa se desafiar a enxergar além das aparências, reconhecer o valor de cada pessoa, criar a imagem e semelhança de Deus. E crer que, pelo poder do nome de Jesus, a gente pode fazer a diferença, levar cura, libertação e esperança. Falando fazer a diferença, a gente estava conversando sobre a igreja como instrumento do reino de Deus. E você mencionou o conceito de eclesia. Lembra que a eclesia, no Império Romano, era uma assembleia com poder político. Jesus escolheu esse modelo para sua igreja. Não como um clube social, mas como um corpo governamental, com a missão de representar o reino de Deus aqui na Terra. É como se a igreja fosse uma embaixada do céu aqui na Terra, né? Representando os interesses do Rei Jesus. Mas qual é a função dessa embaixada? Como ela deve agir? A missão está bem definida na Grande Comissão. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28.19 e 20. A igreja é o corpo de Cristo, sua extensão visível no mundo, e ela tem a responsabilidade de manifestar os valores do reino, ser sal e luz e influenciar a sociedade, com o amor e a justiça de Deus. E como essa influência se manifesta na prática? A gente vê tanta coisa errada acontecendo, tanta injustiça, tanta dor. Qual o papel da igreja nesse cenário? A igreja precisa ser um agente de transformação. Um farol de esperança, nesse mundo que muitas vezes parece um mar de trevas. E essa transformação começa dentro de cada um de nós. Servir ao próximo, proclamar o evangelho, defender os oprimidos, lutar por justiça social, são ações práticas que demonstram o amor de Deus. É como ser um jardineiro, né? Cuidando, plantando, regando, para que o jardim floresça e dê frutos. Mas e quando a gente se sente fraco, incapaz de realizar essa missão? De onde vem a força para a gente ser esse agente de transformação? A força vem do Espírito Santo, a fonte da nossa capacitação. O nosso combustível, Efésios 3.16 diz que ele vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. O Espírito Santo nos guia, nos consola, nos encoraja, nos capacita para realizar a obra de Deus. E quando a gente se abre para essa ação do Espírito Santo, o poder do reino se manifesta na nossa vida através de nós. É como se a gente fosse um fio descapado ligado na tomada da graça de Deus. Mas me fala uma coisa. Como a gente pode ter certeza que o Espírito Santo está agindo na nossa vida, na vida da igreja? Quais os sinais? As evidências? Olha, o livro de Atos é um manual prático de como o Espírito Santo age. Que tal a gente revisitar o Pentecoste? O evento que marcou o início da igreja primitiva. Bora lá. Atos 2 é pura adrenalina. Imagina a cena. Os discípulos reunidos no cenáculo em Jerusalém, orando, esperando a promessa do Pai. E de repente, um som, tipo um vento forte, enche a casa toda. Línguas de fogo se dividem e pousam sobre cada um deles. E todos ficam cheios do Espírito Santo, começando a falar em outras línguas,
Conforme o Espírito lhes concedia, era o poder de Deus em ação, capacitando aqueles homens e mulheres a serem suas testemunhas. E o resultado foi espetacular. Uma multidão se aglomerou, curiosa para entender o que estava acontecendo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e prega o evangelho, com uma ousadia que ele nunca tinha tido antes. E naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se converteram. A igreja primitiva nasceu num ambiente de oração, unidade e poder do Espírito Santo. É a receita para o crescimento e a expansão do reino de Deus. Buscar a Deus, viver em união com os irmãos e se render à ação do Espírito Santo. Isso é tão inspirador. Então a gente precisa se reunir, orar juntos, buscar essa unidade que só o Espírito Santo pode dar para que o poder de Deus se manifeste e a gente possa ser um canal da sua graça. Exatamente. E tem mais um ingrediente essencial nessa receita: a fé e a obediência. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11.6, e a fé sem obras é morta, Tiago 2.26. A gente precisa crer no poder de Deus, mas também agir, colocar a fé em prática. A fé é o motor e a obediência é a direção, né? A gente precisa ter os dois para chegar ao destino. E qual é o destino final que Deus espera da gente? Deus quer que a gente seja a sua imagem e semelhança aqui na terra, manifestando seu amor, sua justiça, sua compaixão. Ele quer que a gente seja um canal da sua graça, transformando o mundo ao nosso redor. E a chave para isso é a obediência. Se me amais, guardarei os meus mandamentos, disse Jesus em João 14.15. A obediência é a prova do nosso amor por ele e a porta de entrada para o seu poder. Mas a gente não consegue fazer nada disso por conta própria, né? A gente precisa da força, da graça de Deus. E essa força está disponível para todos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2.8-9. O poder do reino é um presente de Deus para quem reconhece sua necessidade e se humilha diante dele. E quando a gente se apropria desse poder, se torna um instrumento nas suas mãos para realizar sua obra, expandir o reino, transformar o mundo, manifestar sua glória. E que essa seja a nossa busca constante, viver em comunhão com Deus, buscando sua presença, sua orientação, seu poder, para que a gente seja um canal da sua graça e o mundo ao nosso redor seja transformado pela sua ação. E aí a promessa se cumpre, o deserto se transforma em jardim, e a glória do Senhor enche a terra. Chegamos à parte final da nossa imersão no reino de Deus. Já exploramos a força das ideias, o plano original de Deus, a ação do Espírito Santo, o poder da fé, a missão da igreja. E agora, como a gente coloca tudo isso em prática, no dia a dia, em um mundo que muitas vezes parece remar contra a maré? Pois é, essa é a grande questão. A gente se empolga, se inspira. Mas na hora de viver tudo isso, os desafios aparecem, as tentações, as pressões, as dúvidas. Parece que tem sempre uma força contrária querendo nos desviar do caminho. É como ser um jardineiro, sabe? Plantar, cultivar, cuidar do jardim, exige esforço constante, tem que ter dedicação, persistência e às vezes até um pouco de suor para manter tudo florescendo em meio a tempestades. Mas a beleza do jardim compensa qualquer sacrifício, né? E no caso do reino de Deus, as recompensas são eternas. Mas falando em desafios, quais são as maiores dificuldades que a gente enfrenta ao tentar viver como cidadãos do reino, aqui e agora? Acho que uma das maiores tentações é a pressão para se conformar com os valores do mundo. A gente é bombardeado o tempo todo por mensagens que incentivam o individualismo, o consumismo, a busca desenfreada pelo prazer imediato. É como se o mundo oferecesse um banquete de fast food, sabe? Cheio de coisas apetitosas, mas que, no fundo, não alimentam a alma. E Deus, por outro lado, nos convida para um banquete, com comida de verdade, nutritiva, saborosa, que alimenta o corpo e a alma. Mas convenhamos, que às vezes dá preguiça de cozinhar, né? A gente acaba caindo na tentação do fast food, por pura comodidade. É verdade. Mas a gente precisa se lembrar que a comida de Deus, apesar de exigir um pouco mais de esforço, nos dá energia, saúde e vitalidade. E como a gente resiste à tentação do fast food? Mantendo foco em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus 12.2. É como ter um GPS espiritual, né? Para não se perder no caminho, para não cair nas armadilhas do inimigo e para manter esse GPS funcionando. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus, orar, buscar sua presença e se cercar de pessoas que nos inspirem a viver os valores do reino. Exatamente. A gente precisa de uma comunidade, de amigos que nos ajudem a trilhar esse caminho, que nos fortaleçam nos momentos de fraqueza. Porque a jornada não é fácil, né? A gente vai encontrar pedras no caminho, tempestades, desertos. E inimigos, né? Não podemos esquecer que, como cidadãos do reino, a gente está em território inimigo. E Jesus já tinha nos avisado. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. João 15.18. A gente vai ser criticado, perseguido, rejeitado por causa da nossa fé. Faz parte do pacote, né? Afinal, o próprio Jesus foi perseguido e crucificado. Mas a gente não pode se deixar abalar por isso. Temos que lembrar que a gente não está sozinho nessa batalha. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, prometeu Jesus em Mateus 28:20. Ele está com a gente sempre. E a gente também pode se inspirar no exemplo dos heróis da fé, né? Aqueles que enfrentaram gigantes e não desistiram. Hebreus 11
Tá cheio de histórias inspiradoras, de pessoas que encararam os desafios de frente, confiando nas promessas de Deus. Eles nos mostram que, com Deus, a gente vence qualquer batalha. E as recompensas? As recompensas são maravilhosas. A maior delas, sem dúvida, é a vida eterna. A certeza de que vamos passar a eternidade com Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas as recompensas não se limitam ao futuro, né? Aqui agora a gente experimenta a paz, a alegria, o amor, o propósito, a força e a esperança, que só Deus pode dar. É como viver num oásis, em meio ao deserto, sabe? Com água fresca, sombra, frutos deliciosos. É isso aí. E ao espalhar a cultura do reino, semeando amor e justiça por onde a gente passa, a gente experimenta a alegria de fazer a diferença, de ser um instrumento de Deus para transformar vidas e restaurar o que foi destruído pelo pecado. É, né? Como seu jardineiro que vê seu jardim florescer, cheio de vida e beleza, um reflexo da glória de Deus. Que privilégio. Que aventura. Viver como cidadão do reino é um desafio, mas é a aventura mais gratificante que existe. E no final dessa jornada, a gente vai ouvir o nosso Pai Celestial dizer: bem-vindo, meu filho amado, entra no gozo do teu Senhor. E aí, pessoal, prontos para embarcar nessa aventura, para encarar os desafios e desfrutar das recompensas de viver como verdadeiros cidadãos do reino. Que a gente possa se conectar cada vez mais com Deus, buscando sua presença, se rendendo ao seu poder e vivendo como seus embaixadores, espalhando seu amor e transformando o mundo ao nosso redor. E que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Até a próxima.